7. A garota do hotel. Tudo começou em agosto, quando uma garota chamada Arya publicou um vídeo andando pelo corredor de um hotel. No começo, parece uma gravação normal, mas rapidamente dá para perceber que tem algo errado. Ela está claramente nervosa, olhando para trás o tempo todo, até que do nada começa a correr, desesperada, pedindo ajuda, dizendo que alguém está seguindo ela. Okay. Só que tem um detalhe que deixou todo mundo confuso. No vídeo, não aparece ninguém atrás dela. Mesmo assim, ela continua correndo como se tivesse alguém logo atrás. Segundo a própria Arya, ela começou a gravar justamente porque sentiu que estava sendo perseguida. Mas o que ela capturou acabou sendo ainda mais estranho do que ela imaginava, porque simplesmente não tinha ninguém lá. E a história ficou ainda mais bizarra alguns dias depois. Alright, y'all, so I went back and was looking at the video of that girl from the other day, right? Because I'm thinking maybe somebody must be following her because I found that thing in the bathroom. Like, you know, it makes sense that somebody's probably following her. Because not just any person is going to have that tool. I mean, that tool is for getting inside of rooms. So just keep watching the screen right here, man. I saw something that just... Because I'm thinking somebody's following her. Um funcionário do mesmo hotel chamado Tony viu o vídeo viralizar e resolveu checar as câmeras de segurança daquela noite. E foi aí que tudo começou a ficar mais pesado. Ele percebeu que, quando Arya entrou no elevador, a porta não fechava. Ficava aberta por muito mais tempo do que o normal. E só fechava quando ela saía. Mas isso ainda não era o mais estranho. Tony continuou analisando as imagens por mais alguns minutos e viu algo ainda mais perturbador. Pois instantes depois que ela saiu correndo, algo acontece no mesmo corredor. Because I'm thinking somebody's following her. Watch, let me fast forward. Watch this. Watch. That's just the housekeeper down there. See? Right there. Right there. I don't know what that This was. is crazy. How do y'all explain that? Somebody explain that to me. And y'all think that's crazy. Keep watching like right by that door right there, by that table. Keep watching right over by there. The whole time I'm thinking somebody following her. So we trying to go over the film and just keep watching. Look. My hand is shaking. Right there. What is that? What the heck? Bro, that's a rock from that table right there. Those are stones and those in bowls right there by that table. And that one of them stones just fell on the floor. And there's no way that should happen because there's no wind in there. Wind ain't even gonna do that though. This is crazy, yo. I don't know. Somebody explain this to me. Somebody explain to me what the hell that just was. Cerca de 3 minutos depois da Arya fugir, uma sombra aparece no corredor, se movendo rápido, como se estivesse correndo, mas não tinha ninguém ali, nenhuma pessoa, nada. Logo depois, uma pedra preta que estava em cima de uma mesa decorativa simplesmente é arremessada para o chão, sozinha, sem ninguém por perto. Depois disso, Tony decidiu ir até o quarto onde Arya estava hospedada e acabou encontrando algo muito estranho. It's like all my stuff is just left here. It's crazy.
said what? Don't get me on camera. No, this is ridiculous. What the heck is this doing in here? Yo, hold on, y'all. Why the fuck is this in here? Hold this. Yo, y'all. This is crazy. Oh my God. What? What? Well, at least you got some stuff you can take home. Ele encontrou o quarto todo bagunçado, mas as coisas dela ainda estavam lá, como se ela tivesse saído às pressas, sem levar absolutamente nada. Mas o que mais chamou a atenção foi um objeto no banheiro, uma ferramenta metálica usada para abrir portas pelo lado de fora, sem chave. Um tipo de ferramenta que normalmente é usada por invasores. Depois desse dia, Tony disse que começaram a acontecer coisas estranhas no hotel, principalmente perto do elevador. Barulhos, batidas, sons que ninguém conseguia explicar. Keep in mind there's no construction going on. Nothing. But there's always some type of banging or clattering going on. E o mais estranho de tudo, Arya nunca voltou, nunca buscou as coisas, nunca explicou o que aconteceu. Ela aparentemente está bem, mas simplesmente desapareceu da internet depois de postar os vídeos. E até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu naquele corredor. Esse é o tipo de caso que mistura muito o real com o sobrenatural. E isso só deixa tudo mais confuso. Porque, por um lado, dá para imaginar que a garota realmente estava fugindo de alguém. Mas quando você junta isso com a pedra caindo sozinha, a sombra no corredor e o comportamento estranho do elevador, aí as coisas começam a sair completamente do controle. Parece que tem uma parte da história que faz sentido e outra que simplesmente não encaixa. E é exatamente isso que deixa esse caso tão assustador. Comentem aqui suas teorias. 6. A casa em chamas. Esse vídeo apareceu no perfil Alexandria Griffith, que costuma postar gravações de bombeiros em ação. A ideia do conteúdo sempre foi mostrar situações reais, procedimentos e como eles lidam com incêndios. Só que um vídeo específico chamou atenção por um motivo bem diferente. Em março de 2025, um homem estava filmando uma casa pegando fogo, no meio de uma área de mata. As chamas já estavam altas, tomando conta de praticamente tudo. Era uma cena intensa, mas até aí normal dentro desse tipo de conteúdo. Só que, em um momento da gravação, algo aparece. Did you look in the doorway? Yeah, flames are coming out. No, better not be. Brandon Lowe better be out of there. We're out. Oh, I'm out. Oh, I'm out. Oh, I'm out. Yeah, hey, Graham, all of you get out. Se você olhar com atenção, dá para ver uma figura escura se movendo dentro da casa, lá dentro, no meio do fogo. E isso já é estranho por si só, porque a casa estava abandonada há anos. Não deveria ter ninguém ali, mas não para por aí. Algumas pessoas que assistiram o vídeo perceberam outra coisa. Dá para ouvir um som, um barulho estranho, que lembra uma risada de criança, bem baixo, mas presente, e isso deixou tudo ainda mais desconfortável. Depois, quando o homem muda o ângulo da câmera para filmar melhor, algo ainda mais perturbador acontece.
A mesma figura escura aparece do lado de fora da casa, se afastando, como se estivesse saindo dali, e então, simplesmente, desaparece, do nada. Isso gerou uma discussão enorme. Tem gente que acredita que era alguém preso dentro da casa. Outros dizem que poderia ser apenas uma ilusão causada pelas chamas. Mas tem quem tenha certeza de uma coisa: aquilo não era normal. E até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente apareceu naquele vídeo. 5. O cachorro que via algo. Um usuário compartilhou um vídeo que um amigo dele gravou logo depois de se mudar para uma casa nova. No começo, parece algo simples. Ele só está mostrando o comportamento estranho do cachorro. Segundo ele, o animal vinha agindo de forma diferente, ficando parado, olhando fixamente para um ponto da casa, como se estivesse vendo alguma coisa, mesmo não tendo nada ali. Jackson is like laser ass focused on this right now. He won't, like, you alright? I know. I think something's wrong. I don't know. I hear noises, but I'm not even sure. Are you fucking kidding me right now? There is no way that just happened. There is no way that just happened. There is no way. Enquanto ele tenta entender o que está acontecendo, um barulho alto interrompe tudo. Algo parece que foi empurrado da prateleira. Ele se assusta na hora e começa a ficar visivelmente confuso. O cachorro, que já estava estranho, fica ainda mais agitado. Começa a latir, de forma agressiva, focado em algo que o dono simplesmente não consegue ver. What's wrong with you? What's wrong? Jackson. Jackson. What's wrong? There's banging and stuff. What the fuck? A tensão aumenta, e então, sem ninguém encostar, uma porta no ambiente começa a se mover, devagar, até fechar completamente, sozinha. E é exatamente esse conjunto de coisas que deixa o vídeo tão assustador. O comportamento do cachorro, o barulho inesperado e a porta fechando no momento exato. Pode até ter explicação lógica, talvez. Mas quando tudo acontece junto, do jeito que aconteceu, fica difícil não ficar com aquela sensação de que tinha algo ali, mesmo sem aparecer. Número 4. A cortina que abriu sozinha. Uma gravação de câmera de segurança mostra uma sala completamente normal, tudo parado, sem ninguém por perto, sem movimento, nada fora do comum, até que, de repente, as cortinas começam a se mexer sozinhas. No começo, parece algo simples, talvez vento, alguma corrente de ar. O dono da casa pensa exatamente isso. Ele entra na sala
vai até a janela e fecha bem as cortinas, como se estivesse resolvendo o problema. E por alguns segundos, tudo fica normal de novo. Só que logo depois, acontece de novo. As cortinas começam a se abrir, sem ninguém tocar. E o mais estranho é que isso não acontece só uma vez. Fica nesse vai e volta, como se algo estivesse mexendo nelas, testando ou brincando. Pode até existir uma explicação lógica, talvez, mas o padrão repetitivo, sempre do mesmo jeito, é o que deixa tudo mais estranho. 3. Os passos no andar de cima. Um cara chamado Taylor estava sozinho na casa da namorada, já de noite. Era uma casa antiga, daquelas que naturalmente fazem barulho. Por isso, ele nunca tinha levado muito a sério quando ela dizia que o lugar era assombrado. Para ele era só coisa da estrutura, madeira estalando, barulhos normais, até aquela noite. My front camera is smashed, but I'm here at my girlfriend's house by myself. She always says it's haunted because it sounds like somebody is walking around upstairs. I've never heard it until now. I always say it's not haunted because the house is a little old. But it legit sounds like there's somebody upstairs. I will swing on a ghost, or if it's a person, I don't care. Who's up there? Oh my god, they're like at the top of the stairs. Come down these stairs and I will swing on you, I promise. No vídeo, dá para escutar como se algo descesse as escadas correndo, na direção dele. Naquele momento não parece mais só barulho, parece presença. Ele reage na hora, como se alguém estivesse na frente dele, pronto para atacar. Mas não tem ninguém. O som para, do nada, e tudo volta ao silêncio, como se nada tivesse acontecido. 2. A figura do lado de fora. Uma usuária do TikTok chamada Charmaine começou a gravar uma série de coisas estranhas que estavam acontecendo dentro da casa dela. Segundo ela, já fazia um tempo que objetos se moviam sozinhos, coisas caíam sem motivo, sempre algo fora do lugar. Mas em uma noite específica, a situação ficou muito mais séria. Ela acorda de repente, com o som de um grito vindo de fora da casa, baixo, distante, mas claramente um grito. Assustada, ela pega o celular e começa a gravar. Just woke up. I heard someone screaming outside my window. Oh my god. What? There's a guy out there and he's just staring out my window. What is he doing? What the hell? He's staring at me. Oh my god, oh my god, oh my god. What the fuck? Oh my god, I think there was something fucking in my room. I don't know. Quando ela olha pela janela, vê algo que faz tudo piorar. Tem uma figura lá fora, parada, imóvel, só olhando, direto para a janela dela. Ela tenta entender o que está acontecendo, se é alguém real,
se é algum tipo de invasor, mas antes mesmo de conseguir reagir, algo acontece dentro da casa. A porta do armário começa a se abrir sozinha e de dentro, alguma coisa cai. Naquele momento, ela entra em pânico e sai correndo da casa. Lá embaixo, já do lado de fora, ela olha para a janela do apartamento e uma sombra parece passar. E não para por aí. Alguns dias depois, ela decide gravar novamente, dessa vez dentro da sala. E é aí que as coisas ficam ainda mais estranhas. What the shit? What the shit? Oh my god. Shit. Oh my god. Algo começa a se mover embaixo do sofá, claramente, como se tivesse alguma coisa ali. Só que tem um detalhe importante. O espaço é pequeno demais. Não tem como alguém estar ali embaixo. Mesmo assim, o movimento continua. Ela se aproxima, com medo, tentando ver o que é. E então, por um instante, uma figura escura aparece perto da cortina. Rápido, quase impossível de perceber se você não estiver prestando atenção. E depois, some, sem deixar rastro. E isso levanta uma dúvida bem direta. Será que tudo isso foi encenação para viralizar nas redes? Ou realmente tinha algo dentro da casa dela? 1. A figura se movendo no escuro. Uma mulher contou que estava sozinha em casa à noite, assistindo TV como em qualquer outro dia, até que, em um momento, ela ouve um barulho estranho dentro da casa. Não muito alto, mas o suficiente para chamar a atenção. Na dúvida, ela pega o celular e começa a gravar, só por segurança, para tentar registrar o que poderia estar acontecendo. Na hora, ela não percebe nada demais. Então ela simplesmente para de gravar e segue com a noite. Mas o pior vem depois, quando ela decide assistir o vídeo, com mais calma, reparando nos detalhes. E é aí que ela vê algo que ela não tinha percebido antes. Uma figura escura, meio transparente, passa bem na frente dela. Rápido, silencioso, como se estivesse ali o tempo todo. E ela simplesmente não tivesse visto. Depois disso, ela começou a viver com medo dentro da própria casa, com a sensação de que nunca está sozinha. E agora fica a pergunta, será que isso foi só um efeito da gravação ou realmente tinha algo passando ali, sem ela perceber? Se quiser ver mais casos assim, já se inscreve no canal e clica no vídeo que está aparecendo na tela agora. Até mais!